para vocês a resolução do exercício 6.20 que o Pedro Gomes deu em sala, tá? Antes eu só queria relembrar, porque ele relembrou lá pra gente, o ensaio CC, tá? A gente tem duas formas de conectar a carga, né? Ou em Y ou em delta, que é esse aqui de baixo. Ele só pediu pra gente lembrar. Quando a gente tem uma fonte CC aqui conectada na carga, né? E a gente tá em aberto aqui, como ele tá conectado em Y, o voltímetro e o amperímetro eles só estão conectados entre essas duas cargas. Então a corrente só passa entre essas duas cargas, tá? Essas duas resistências. Então, na hora de fazer o cálculo da resistência equivalente, vai ser VCC sobre IC, medido no amperímetro, tá? É igual a resistência equivalente. Só que essa resistência equivalente, ela é a soma de R1 com R1. Ou seja, ela é 2R1. Portanto, a resistência 1 é meio de VCC sobre IC. Agora, quando a gente coloca em delta, há duas malhas, né? Que a gente vai analisar. Então, a gente está analisando uma corrente percorrendo aqui e a outra se ramifica percorrendo essas outras duas resistências. Então, quando nós vamos fazer o cálculo da resistência equivalente, VCC sobre IC igual a resistência equivalente, a gente tem esse R1 em paralelo com a série desse R1 com esse R1. Então, a gente tem R1 paralelo com 2R1. Então, VCC e C é 2/3 de R1, tá? E assim, o R1 é 3/2 de VCC sobre IC. Aí ele pergunta se a gente queria que caísse gerador, a gente falou que não. Ele disse que a única coisa que muda no gerador é que o S é menor do que 0. Quando é o motor, o S ele está entre 0 e 1, tá? Ele é negativo. Aí ele falou que vai aparecer essa resistência aqui negativa, que só resolver com ela sendo negativo, tá? E foi isso que ele falou. Agora eu vou começar já o 6.20, eu vou pegar ele aqui no livro e vou ler. Os meninos estão fazendo barulho atrás, então se você estiver ouvindo, só ignora. Ó, ele colocou assim: no laboratório, motor de indução classe B de 208 volts, 6 polos, ligado em Y e 25 HP é testado, obtendo os seguintes resultados. Então, esses aqui são os valores nominais dele, né? Que eu acabei de ler. Ele é trifásico. Ele é trifásico, o professor falou que ele é trifásico. Ligado em Y, tem 6 polos, 208 volts de linha, né? Ligado lá, 25 HP. E aí ele vai mostrar os ensaios. A vazio, 208 volts, 24 ampere, 1.400 watts, 60 Hz. Sendo que tanto a medição da tensão quanto da corrente é de linha, porque não faz sentido, né? Como é que eu vou medir? Só dá pra medir coisa de linha, né? Tá aqui o amperímetro, tá aqui o voltímetro na conexão. Não tem como medir se não for parâmetro de linha. Então, todos os parâmetros aqui, ó, tudo linha. Tudo linha, tá? Esse aqui também é linha, esse aqui também é linha. A gente só tem que lembrar disso aqui. Rotor bloqueado. 24,6 volts. Não coloquei aqui, ó, volts. A corrente de rotor bloqueado é 64,5 ampere, 2.200 watts. E 15 Hz. FBL aqui, 15 Hz, que ele colocou de bloqueado. Lembrando que eu fiz uma pergunta na sala, perguntando, mas se ele tá com o rotor bloqueado, é muito forte, eu tô segurando porque a gente faz esse ensaio no laboratório, a gente segura, né, o rotor. E ele falou assim, não, mas dá pra gente segurar porque a gente tá alimentando com uma tensão muito pequena, né, que seria essa daqui, de 24,6 volts, uma tensão muito menor do que a nominal, tá? A vazio sempre alimentando com tensão nominal. E no ensaio CC, se eu não me engano, não sei se é no CC ou no rotor bloqueado, um dos dois é a corrente nominal, tá? Um dos dois. E aí ele falou assim que ele sempre começa pelo ensaio CC,
Depois ele vai para o ensaio a vazio e por último em rotor bloqueado, tá? Vou até colocar aqui, ó, 3, igual ele tinha, 2. Então vamos lá. No ensaio CC, como ele tá ligado em Y, ele vai cair naquele meio de VCC e CC. É igual a R1. Então a gente facilmente consegue encontrar a resistência R1 só colocando a tensão dividido pela corrente. Tá? A tensão aqui, ó, 3,5. O ensaio CC. Só me dá essas informações. Não tem frequência porque é CC, né? Corrente contínua. Aí, no ensaio a vazio, né? Ele colocou todos os medidores. Esses medidores, eles se repetem, tanto nele quanto no de rotor bloqueado. Então é importante. A gente só vai fazer uma análise dessa resistência aqui, tá? A gente vai desenhar o circuito equivalente, igual ele já ensinou a gente a desenhar. E a gente tira o RC aqui porque as perdas rotóricas ele tá colocando tudo pro lado de cá. Vocês lembram que ele falou, né? Ele coloca tudo nas perdas rotóricas. Então, o ensaio a vazio, a gente precisa lembrar que o ensaio a vazio, a velocidade é tão alta, né? Que a velocidade mecânica é igual à velocidade síncrona. Então, o escorregamento ele é zero. Por causa daquela equação, né? S é ômega M, se eu não me engano, menos ômega S sobre... Ou o contrário, deixa eu só relembrar aqui. Ômega S menos ômega M, eu fiz só o contrário. Ômega S menos ômega M. Então, quando esse valor aqui, ômega M, se aproxima de ômega S, né? Esse aqui tá aumentando, esse aqui tá diminuindo. E ele vai diminuir até o ponto, né? Que quando este ômega S é igual a este ômega M, o numerador aqui vai dar zero. Então, se aqui fica zero, a gente tem uma resistência dividido por zero, a gente tem um valor infinito. Então, esse pedacinho aqui, ele se comporta como um aberto. O circuito fica aberto, tá? Ele até colocou aqui o R de perdas rotóricas, eu coloquei em cinza, porque depois ele apagou. Ele falou assim, eu não vou deixar aqui para vocês não confundirem, mas só pra gente entender o que tem. Então, não passa corrente aqui. Então, esse cara some e esse cara some. Por isso que eu não representei nenhum dos dois aqui. Não representei. Então, a gente vai começar a fazer. Lembrando que a leitura do voltímetro aqui é feito da tensão de linha, tá? Mas o que eu tô querendo é esse Z equivalente aqui por fases. Aqui é por fase, tá? Então, na hora que eu vou fazer a leitura aqui, ó, do Z por fase, eu preciso entender que a leitura foi feita vazio, foi de linha, e o que eu quero é o meu ZV o meu Z de vazio por fase. Então, eu tenho que pegar o meu V vazio e dividir por raiz de 3, tá? Se fosse em delta, seria a corrente. Então, eu vou usar os 208 volts a vazio dividido por raiz de 3 dividido por 24 amperes, que é o I vazio que eu encontrei. Eu vou encontrar esse Z aqui. Só que esse Z, ele não está dividindo a parte real e a parte imaginária. Então, esse daqui seria apenas um módulo. É um módulo desse ZV aqui, tá? Então, aí ele pediu outra coisa. Ele quer 4 casas decimais, tá? Porque como a gente está estimando valores, né, das resistências, das impedâncias, das reatâncias, a gente precisa utilizar 4 casas decimais, por conta de erro que ele falou. Então, aí a gente vai pegar com essa informação que a gente tem,
é isso daqui, tá? Só que, como ele é um módulo, ele é a parte real. Quem que é a parte real aqui, ó? O R1. E a parte imaginária é o x1 mais xm. Então, a parte real ao quadrado, x1 mais xm ao quadrado. E tira a raiz. Só que esse daqui é o valor que eu tenho. O que eu não tenho é isso daqui. E o R1 eu encontrei no ensaio anterior. Por isso que ele faz aquele ensaio anteriormente. Eu vou substituir o valor que eu encontrei no ensaio anterior e vou isolar o x1 mais xm. Fica no raiz de 5,0037 ao quadrado menos 0,1054 ao quadrado. E aí eu vou obter um valor de 5,026 x1 mais xm. E aí ele falou, não tem como a gente separar os dois por agora, né? Então, vai ficar por assim mesmo. Aí a gente tem outra informação aqui no ensaio a vazio. A gente tem 1.400 watts e é trifásica, a leitura é trifásica, tá? Sendo lido lá no watímetro. E o que isso quer dizer? Ele tá falando de uma perda. E qual que é a única perda em potência ativa que a gente tem aqui? É aqui, porque aqui eu tenho queda de tensão, aqui eu também tenho queda de tensão, aqui eu tenho queda de tensão, mas as quedas de tensão aqui não provocam perdas. Só essa queda de tensão aqui, tá? Então, a gente vai ter uma perda ali associada. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que a perda associada ali a R1 vai ser a perda dele a vazio, tá? A perda dele a vazio é 3 R1 e eu vou usar a corrente de vazio ali ao quadrado, que a gente está analisando aquele circuito do vazio, né? Vou obter 182,25 watts. Só que o que está embutido na potência vazio que foi lida, sendo que eu só encontrei 182? Na minha perda a vazio está incluída aqui, ó, perda vazio. Tá incluído as perdas que eu tive em R1, mais as perdas rotóricas. Lembra que ele deixou aqui em cinza? Tá incluindo isso daqui. Então, a gente vai calcular as nossas perdas rotóricas, né? Fazendo a subtração dos 1.400 menos 182,25. A gente vai obter esse valor aqui, ó. 1.217,75 watts. Quem que são minhas perdas rotóricas? O que está incluso na perda rotórica? A minha perda por atrito, ventilação e perdas magnéticas que são no núcleo, tá? Então, a gente achou perdas rotóricas, a gente vai usar aqui para baixo. Deixa essa informação guardada. No ensaio de rotor bloqueado. No rotor bloqueado, a gente vai ter a velocidade mecânica igual a zero, porque a gente está bloqueando o rotor, ele não está se movimentando. Se esse valor aqui é zero, eu estou dividindo o ômega S por ele mesmo. Então, o meu escorregamento é 1. Se o meu escorregamento é 1, esse valor aqui ele vai preservar R2. Até aí, legal. E aí aqui a gente tinha, né, o JXM. Por que ele tirou? Porque o JXM, ele é muito maior do que X1. Então a corrente que passa aqui, ela é muito ínfima. Então a gente vai desprezar o XM aqui. Então a gente despreza o XM. E aí a gente vai resolver. Novamente, né? A gente tem uma corrente que está passando por eles aqui. E a gente tem um Z equivalente aqui, que é a soma dessas resistências com essas reatâncias. E a gente tem informação de tensão de linha e corrente de linha. A gente também tem a potência trifásica lida, né? É a potência trifásica. Então, a gente vai a partir, igual a gente fez no ensaio anterior, a vazio, a gente vai pegar
tensão dividido por corrente, a gente vai ter o Z equivalente do rotor bloqueado. Só que a gente vai lembrar, como ele está em Y, tensão de linha dividido por raiz de 3. Se fosse em delta, seria esse termo aqui dividido por raiz de 3. Para obter o ZBL. Que o ZBL vai me dar informação por fase. Então, é justamente o que eu quero. Então, eu vou colocar a leitura de 24,6 volts. Eu ia fazer o professor deve ter esquecido de dividir por raiz de 3. Eu vou ter que conferir aqui na calculadora. Que eu copiei do quadro. Vamos ver se vai dar esse 0,2. Se não der, eu vou ter que corrigir os valores aqui. 24,6. É isso mesmo, tá? Eu só esqueci de colocar no quadro mesmo. Gente, vocês têm que ignorar o barulho que meu filho tá fazendo, tá? Meu saco. Você para? Oi, Ita. Aí, vamos lá. Aí, esse valor aqui que eu obtive de ZBL é igualzinho lá no outro. Ele vai ser um módulo, porque eu tô tratando de um número complexo, né? Ele tem a parte real e a parte imaginária, né? Só que aqui ele só me deu um número real. Então, isso aqui se trata do módulo. Então, novamente, esse valor aqui é o módulo, que vai ser a soma da parte real mais a parte complexa, ao quadrado. E vai tirar a raiz. A minha parte real é isso daqui. E lembrando que o S é igual a 1, então só vai ser R2. Minha parte imaginária vai ser o X1 mais X2. Então, vou ficar dessa maneira aqui, a montagem. Só que olha só, não tenho R2, eu só tenho R1. E lembrei, eu tenho X1 mais XM, eu não tenho X1. E nem X2. Então, não tenho e não tenho. Só tenho R1. Como que eu faço para calcular o R2? O Christian deu uma ideia lá, que o professor achou válida, que a potência de rotor bloqueado, toda a potência dissipada, a potência que foi feita na leitura lá, e realmente está correta, com essa corrente de rotor bloqueado, vai ser a energia que dissipou apenas em R1 e R2. Por quê? Igual aqui, ó. Eu tenho queda de tensão aqui, eu tenho queda de tensão, eu tenho queda de tensão, eu tenho queda de tensão, mas aqui e aqui que eu tenho dissipação de energia. Então, essa dissipação toda de energia não acontece igual aqui, que eu fiquei com resquício, eu tive que fazer aquela soma lá para ter perdas rotóricas. Não é igual aqui. Então, esse valor aqui que eu tenho dessa potência de 2.200 watts vai ser... Eu peguei o caminhão da sorte. Tudo. 3, R1 mais R2, a corrente de rotor bloqueado ao quadrado. Então, eu vou obter esse valor aqui, ó, 0,76. Só que eu já tinha o R1. Eu sei que a soma dos dois é 0,176, então, só substituir do R1, eu encontrei um valor aproximado de R2 de 0,706 ohms. O professor resolveu de outra maneira, que ele chamou de maneira do Chapman, tá? E aí ele falou que precisa de 6 casas decimais por conta de erro, tá? Tanto é que vocês vão ver que vai dar um valor diferente aqui nessa última casa aqui. Então, olha só. A potência de rotor bloqueado vai ser a tensão BL. Isso aqui tudo em linha, tá? Raiz de 3, porque tá tudo em tensão e corrente de linha. Vezes o cosseno de BL, né? O cosseno do ângulo de rotor bloqueado. Então, eu vou só achar o cosseno. Eu tenho todos esses outros valores aqui. E achei que o cosseno é 0,800,511. Ele usou casas decimais. Aí eu posso achar por Pitágoras, né? A relação fundamental da trigonometria. Eu posso achar o seno. E aí eu achei o seno, esse valor aqui, ó. Se eu achei o seno, eu consigo, através desse ângulo aqui, se eu pegar a impedância, o módulo da impedância, multiplicar pelo ângulo, eu vou ter a soma R1 mais R2. E se eu pegar o módulo, né, da impedância e multiplicar pelo seno, eu vou ter a parte imaginária. E foi isso que eu fiz. Parte real, parte imaginária.
E assim eu posso fazer a subtração. Igual a gente fez lá em cima, que foi a sugestão do Christian, o R2 é o R de rotor bloqueado menos R1. O R de rotor bloqueado é esse daqui que a gente achou. Então a gente achou, ó, 0,0708. Lá, ó, 706. Então deu um errinho, tá? Tem que preservar as casas decimais, porque pode dar essa variação. E a gente achou esse valor aqui, tá? Só que a gente precisa fazer uma correção na frequência. Por quê? Veja bem. A frequência dele, de atuação normal, é 60 Hz, né? Geralmente é 60 Hz. Só que, olha só, a de rotor bloqueado foi feito em 15 Hz. Então, eu tenho que fazer uma correção. Aí, a correção feita é, eu pego a frequência nominal e divido pela frequência de teste. E aquele valor, né, que eu encontrei aqui, ó. Ou seja, esse novo valor aqui, né, da minha reatância ali, daquela soma, ela vai estar corrigida na frequência nominal. E agora eu vou ver aqui se esse valor é 60 mesmo. 60. Multiplicado por 0,13. E aí deu certinho. É a frequência nominal aqui, ó. É 60 Hz. E aqui 15 Hz. E aí eu vou obter esse valor aqui, tá? 0,52787. E agora eu posso voltar algumas informações pra gente obter o X1 e o X2, tá? Ele deu lá que a classe era B. Então eu vou lá naquela tabelinha que o professor mencionou na sala de aula, que tá na página... Aí, gente. Não é essa página, não. Ih, gente, onde é que tava a tabela? Que é isso? Eu tô ouvindo, tá? O que vocês estão falando? Eu sei. É, brincadeira mais feia. Achei, tá na página 385 do livro. Então aqui, ó. Página 385. Aí lá na página 385, como a gente sabe que a classe dele é B, ele tá falando que ele vai dividir as reatâncias X1 e X2 como sendo aquela reatância, né, corrigida. Só que 40% dessa reatância corrigida que a gente calculou é de X1 e 60% da X2. Então eu vou achar o valor de X1 e o valor de X2. Lembra lá que a gente tinha o XM mais X1? Lá em cima que a gente calculou? A gente calculou aqui, ó. No ensaio vazio. XM mais X1 lá em cima. XM mais X1, esse valor aqui, ó. O professor usou até errado o valor, era 26. Ele colocou 29 na sala, depois ele corrigiu. Eu vou pegar aquele valor lá que eu achei e vou subtrair desse novo valor que eu encontrei aqui, ó, que é os 40% da corrigida na frequência. Aí eu vou obter esse valor aqui, tá? Final. E aí acabou o ensaio, você descobriu todos os parâmetros. Aí acabou. O 6.15 ainda não comecei a fazer, eu vou fazê-lo, vou conferir a resposta com o livro e depois eu gravo o vídeo.